Ouça agora um trecho de uma das ministrações realizadas na Westcamp Projeto Família Mais, ministrada pelo pastor Eliseu Gomes. Seja abençoado pelo poder de Deus. Com Deus. Diga: Senhor, fala comigo nesta noite, assim como o Senhor falou a semana passada. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz a semana passada, quando eu vi muitos irmãos que ouviram a mensagem no YouTube, talvez na rádio, talvez, então eles pegaram o Facebook que eu acompanhei. Da nossa igreja as pessoas quase não comentam, mas os de fora sempre comentam muita coisa. Achei interessante como o cara pegou várias frases da mensagem, ele ouviu tudo e foi colocando as frases, e aí muita gente curtindo, sendo abençoada. Eu falei: gente, depois eu comecei a ler aquilo, também comecei a ser abençoado também por aquilo lá. Que essa próxima filmagem possa abençoar muita gente que está me assistindo, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, quando a gente está falando desse tema, esse tema é muito amplo. Eu vou ter condição talvez de trazer um comentário um pouco mais arqueológico na próxima semana a respeito do dilúvio. Mas eu queria focar nesta noite o que provocou o dilúvio. Qual foi a situação que provocou o dilúvio? O que foi que levou Deus a ter a ideia de mandar água sobre a terra? Dilúvio foi um movimento catastrófico no mundo. Ele mudou completamente até a geomorfologia, a geometria da terra, porque foi uma coisa assim inusitada da parte de Deus. Eu queria, se eu pudesse dar um tema, mensagem de hoje, eu queria chamar de as consequências do pecado através do dilúvio. Primeiro ponto que eu queria colocar, interessante, repita comigo: o pecado sempre provoca um dilúvio. Porque se você for analisar o contexto do que nós estamos lendo aqui, o que provocou o dilúvio, o que fez com que Deus decidisse mandar água sobre a terra para destruir tudo e todos, foi o pecado. O pecado, ele impulsionou Deus a tomar uma atitude, e essa atitude foi uma atitude corretiva. Deus olhando todo o pecado. Olha o versículo que nós lemos, amados, em Gênesis capítulo 6, o versículo 5, o que diz lá? Viu o Senhor o quê? Que a maldade do homem se havia multiplicado. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Esta maldade do homem provocou o dilúvio sobre a terra. Então, na verdade, você não vê em Gênesis antes nenhum comentário de que Deus estivesse dizendo: olha, talvez eu vou criar o homem, mas daqui a alguns dias eu vou mandar um dilúvio e destruí-lo sobre a face da terra. Não há esse comentário. A maldade do homem, ela empurra para que Deus tome uma atitude de dilúvio. A semana passada eu havia dito sobre dilúvios que vêm sobre nós, mas eu queria explicar isso agora. Tem dilúvio que a gente provoca também. Tem dilúvio que a gente chama para cima da gente. O pecado impulsionou o dilúvio aqui. Se você ler um pouquinho mais à frente o contexto, você vai chegar lá em Abraão, e você vai encontrar quando Deus, lá pelo capítulo 10 em diante, quando Deus diz a Abraão: eu vou te dar essa terra, onde você pisar será teu, onde os seus olhos alcançarem eu te darei, mas você não vai ter isso agora, isso você vai ter daqui a um tempo, porque eu vou deixar, olha só o que o texto fala, eu vou deixar que se complete a medida da iniquidade dos amorreus. Parece-me que Deus trabalha com medida. Parece-me que Deus trabalha com algum tipo de organização de medida. Veja quando ele fala em Lucas capítulo 6: dá e se vos há dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, do jeito que você der, generosamente também se dará. Parece-me que Deus trabalha com um certo tipo de medida, para o bem e para o mal. Abraão não entrou naquela terra. Depois de 400 anos, os seus descendentes voltaram para lá. Os cananeus, os heteus, os jebuseus, os que moravam ali. Por isso que até hoje a Palestina reclama aquele lugar. A Palestina, na verdade, é a Filistia antigamente. Faelestina, Paelestina, virou Palestina.
eles reclamam aquela terra, porque eles dizem que Deus tomou deles. Veja bem, a iniquidade foi muito grande, ao ponto de Deus tirá-los da terra. Então, o que é que eu aprendo aqui agora? É que a iniquidade me rouba coisas, a iniquidade me tira privilégios, a iniquidade provoca dilúvios na minha vida. Na minha senda pastoral, não sei se o pastor Marcos já teve essa experiência, a gente trata de muita gente, de muita situação. Há situações que nós somos envolvidos de uma forma assim, até aleatória, mas há situações que a gente provocou um dilúvio. A nossa maldade provocou um dilúvio, a nossa maldade empurrou um dilúvio, e aí fica difícil. Eu não sei se vocês lembram quando Paulo começou a perseguir os cristãos. A Bíblia diz, quando ele chegou na casa de Ananias, da rua direita, lá em Damasco, o que o Senhor falou? Olha, esse é um vaso precioso, só que ele vai passar por momentos difíceis, porque ele perseguiu a minha igreja. Gente, Paulo passou, meu Deus, Paulo passou, mas Paulo, grande apóstolo, se juntar todos nós aqui não dá apóstolo Paulo, mas Deus não poupou nem o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Deus é simplesmente justo. Não é porque eu sou bonitinho, eu não sou bonitinho, irmãos, amém, glória a Deus. Não é porque eu sou bonitinho que Deus vai ter misericórdia de mim. Ainda bem que o pessoal concorda, né? Eu vi que ele não concordou, hein? Não vai tomar Santa Ceia na próxima ceia. Deus não vai fazer por mim porque eu sou bonitinho, amém? Porque, sabe, Deus não olha aparência, cor, raça, dinheiro, status. Deus é justo com todos. Nem o apóstolo Paulo, mas não, Deus livrou. Tem hora que eu quero ajudar o apóstolo Paulo, mas não tem jeito. Ele plantou uma semente, ele matou cristãos, ele mandou matar, pelo menos ele permitiu que morressem cristãos, não é? E Deus o cobrou. Há dilúvios que nós provocamos. Eu queria que ficasse bem clara essa frase na nossa cabeça. Há dilúvio que nós provocamos. Irmãos, eu não quero provocar nenhum dilúvio na minha vida, amém? Glória a Deus. Eu não quero, porque já vai vir aí uns aguaceiros de graça, já vai vir umas inundações de graça aí. Eu ainda vou provocar dilúvio na minha vida? Então eu não posso fazer isso. Eu quero terminar esse tópico dizendo uma coisa: as pessoas que estão aí fora, que não servem a Deus, eu tenho vontade de parar na rua e começar a aplaudir, porque são heróis. São heróis. Eles não conhecem a Bíblia, não conhecem os princípios, não têm a palavra, está todo dia cometendo coisas fora do princípio e está acumulando problemas sem saber, estão acumulando, vai chegar uma hora que venha a justiça de Deus, e Deus não poupa. Então, há dilúvio que eu provoco, eu prefiro não provocar nenhum dilúvio, eu prefiro esperar que a mão de Deus me guie e me guarde. Segundo lugar, todo dilúvio possui uma arca. Repita comigo: todo dilúvio possui uma arca. Por que você fala isso, pastor? Tell me, diga-me, quantos dilúvios teve na Bíblia? Você pode me dizer? Quantos dilúvios? Um dilúvio. E para aquele dilúvio tinha... Então eu parto da premissa que para cada dilúvio existe uma arca. Amém? Porque Deus, mesmo no ato punitivo, mesmo no ato corretivo, Ele ainda manda uma arca de misericórdia. Aleluia! Então, se eu ficasse no primeiro tópico, eu seria um pregador xiita, eu seria um pregador fundamentalista. Se eu ficasse no primeiro tópico, olha, Deus vai mandar um dilúvio por causa do seu pecado. Mas eu estou acabando de falar que para cada dilúvio existe uma arca. Então, se vem o dilúvio, mesmo assim, Deus dá a oportunidade de ter uma arca na sua vida. Amém? Uma arca para você se apoiar. Glória a Deus. Uma arca para você colocar a mão e dizer assim: Senhor, e ainda bem que o Senhor, por misericórdia, mandou um Noé, um pregador e uma arca para que eu pudesse me salvar. Glória a Deus, glória a Deus. Uma arca. Deus sempre coloca uma arca no meio de um dilúvio. E harpa também, glória a Deus. Deus sempre coloca uma arca no meio. Irmãos, eita, aleluia. Deixa eu fazer a segunda pergunta. Você é um povo inteligente, você é da West Camp. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela arca que Noé construiu, cabia ou não cabia o povo daquela época, irmãos? Sim. E ele pregou. Gente, Deus é demais. Deus viu a maldade do povo,
mandou um dilúvio para corrigir o pecado, mas falou: pera um pouquinho, eu sou Deus, eu tenho amor também, não obstante a justiça, distante a justiça, eu também sou Deus, vou mandar uma arca. E Deus fez uma arca do tamanho que cabia todo mundo, e Noé pregou muitos anos, 120 anos, Noé pregou igual eu estou pregando aqui. Isso aqui não parece uma arca? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o Noé pregando igual eu estou pregando aqui, pregando, porque Deus ainda manda o pregador antes do dilúvio para dizer: está vindo chuva aí. Nós estamos avisando para você. Aliás, o texto bíblico fala aqui na frente, como no tempo de Noé, que se davam em casamento, se casavam, mas não ouviam a palavra de Deus. A coisa acontece da mesma forma hoje. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Isso aqui é uma arca do Senhor, amém? Não que ninguém aqui seja animal, glória a Deus, não é? Mas é uma arca do Senhor para se salvar também humanos, né? Havia um compartimento dos humanos. Irmãos, quando o dilúvio acabou, Noé chegou lá em cima, olhou lá de cima aquele monte de bicho e falou assim: ei, vamos limpar essa sujeira aí, né, gente? Glória a Deus. Era muito animal. Deus salvou. É interessante porque os animais foram salvos e os racionais não foram. Noé pregava dizendo: olha, vai vir um dilúvio por causa do pecado, mas aqui está a minha arca. Irmãos, eu não quero que você fique preocupado. Eu quero que você saia por aquela porta pulando de um pé só, dizendo o seguinte: aleluia, pode vir um dilúvio, mesmo que venha, eu vou ter uma arca, eu vou ter uma arca, eu vou ter uma arca. Deus vai abrir uma arca para mim. Sempre Ele vai fazer isso na tua vida, glória a Deus. Sabe por quê? Porque senão eu vou colocar a pessoa em polvorosa, vou dizer: você pecou a vida inteira, agora vai ter um dilúvio. Não.